vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, começando mais uma videoaula, certo? Hoje nós teremos aula de português, matemática e também produção de texto. Primeiro eu irei começar fazendo a frequência, certo? Eu vou chamar o nome de cada um de vocês e vocês vão me respondendo aí de casa, tá certo? Augusto Quaresma Farias, Camila Barbosa de Oliveira, Daniel Brian Alves de Amorim, Iago João Pereira Gonçalves, João Heller, Gonçalves de Almeida, Cailane Alves Nobre, Pedro Eduardo Pinheiro, Pedro Juan Barros Rolim, Pietro de Souza Carreiro, Pietro Silva Santana, Tasso Jorge de Lima. Primeiro, iremos iniciar com a nossa aula de português. Abra aí o livro de vocês, na página 266, vamos lá? Todos procurando aí a página 266. Nós iremos estudar ortografia, certo? Iremos estudar palavras com SS, e S inicial e final. S depois de consoantes, S com som de Z e Z no final das palavras, tá certo? Muitas vezes, ao escrevermos algumas palavras com S, trocamos pela letra Z. Para evitar erros, observe algumas regras. Use o S quando S com som de Z entre vogais. Então, se o S tiver entre vogais, ela sempre vai ter, certo? Som de Z, ok? Vamos lá. Observem a palavra casa, está entre vogais. O S está entre vogais. Então, por isso que ele ficou, com o som de Z. Casa, tese, preciso, tosar. Vejam aí também, as palavras terminadas em ISA, O, SO, OSA, ASE, SE, ISE e OSE. Vamos lá. Horrorosa, gostoso, também todos têm som de Z, Todos os S aí têm som de Z. Poetisa, crise, frase, osmose. Podemos iniciar palavras com S, mas não podemos iniciar palavras com SS. Veja, nunca, gente, se inicia palavras com dois S, somente com um S, certo? Vamos observar aí as palavras escritas com S, certo? No começo. Sabão, seleção, sapataria, segurança, sabido, silencioso, sábio, semana, bússola. Olha agora com SS, certo? No meio, da palavra. Bússola, pêssego, passear, sossego, missa, confissão, pássaro, assento. A letra Z no final das palavras tem som de S. O S e o Z no final das palavras têm o mesmo som. Vejam aí abaixo. Nós, aliás, ônibus, adeus, mês, lápis, simples, país, gás, óculos. Agora com o Z no final. Faz, rapaz, feliz, feroz, luz, arroz, nariz, produz, xadrez, conduz. Além de todos os usos da letra S, também podemos encontrar palavras com S depois de consoantes. Bolsa, conselho, ensinamento, salsa, conversa, personagem, inseto, falso, pensamento, penso, manso e cansaço. Aí na página 267 nós temos, uma atividade.
Com a ajuda de um dicionário, pesquise o significado das palavras. Você já tem aí um dicionário em casa. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar essas palavras, tá certo? Então, nós temos acento aí com C. Vocês vão dizer, né, o significado dessas palavras, certo? Na letra B, nós temos aí acento, né, com 2 S. Vocês vão diferenciar aí, né, observar aí o que é escrito com C, né, e também a escrita aí com 2 S. Temos também na letra C, fuzil, e temos na letra D, fusível, perdão. Segunda, complete as palavras com S, SS ou Z e escreva-as na cruzadinha. Então, nós temos aí, né, várias palavrinhas faltando aí completar com a letra, né, ou com a letra S, ou com 2 S, ou com C. Após vocês completarem aí todas as palavrinhas, né, vocês vão observar aí a cruzadinha e vão colocar todas essas palavras dentro dela, certo? Terceiro, leia a fábula com atenção. Nós temos aí uma fábula, né? Vamos lá. A raposa e a cegonha mantinham boas relações e pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e, por brincadeira, botou na mesa apenas um prato raso, contendo um pouco de sopa. Para ela foi tudo muito difícil, mas a cegonha pôde apenas molhar a ponta do bico e saiu dali com muita fome. No dia seguinte, a raposa foi pagar a visita. Quando as duas amigas sentaram-se à mesa, o que havia para jantar estava contido em um jarro alto, de pescoço comprido e boca estreita, no qual a raposa não podia introduzir o focinho. Tudo o que ela conseguiu foi lamber a parte externa do jarro, a parte por fora do jarro. Não pedirei desculpa pelo jantar, disse a cegonha. Assim você sente no próprio estômago o que senti ontem. Moral da história. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Retire do texto palavras com S no início, S depois de consoantes, S entre vogais, palavras com SS, S no final. Então, vocês vão retirar todas essas palavrinhas aí da fábula, tá certo? Quarta questão. Leia as palavras do quadro e copie apenas as que estão no plural. Observem que tem palavras que já tem o S no final. O nome correto dela, né, se escreve com o S no final. Mas nós temos palavras aí que estão escritas no plural. Então, vocês vão retirar aí, certo? Vocês vão ler essas palavras do quadro e copiar apenas as que estão no plural. Você vai copiar apenas as que estão no plural, ok? Quinta questão. Escreva nos quadrinhos os adjetivos terminados em OSO ou OSA, que correspondem ao substantivo em destaque. Caridade. Uma pessoa que faz caridade, ela é o quê? Ela é caridosa, né, gente? Então, vocês vão fazer da mesma forma aí com esses outros substantivos, certo? Fama, gostoso, gosto, perdão, amor, vaidade e espaço. Sexta questão. Escreva as frases fazendo as correções necessárias. Letra A, a professora vai analisar o texto de português com os alunos. Vocês vão observar aí as palavras, certo? Você vai observar toda a frase. Quando você terminar de observar a frase, você vai observar a palavra que está escrita aí, né? Errada, com a letra errada. Por exemplo, na letra A nós temos aí analisar. Analisar é escrito com Z ou com S? Então,
vocês vão reescrever novamente a frase, né? Trocando aí a palavra, colocando, escrevendo a palavra certa, entendeu? Letra B. A princesa vai casar com o príncipe francês. Então, vocês vão observar ali, né, a palavra princesa se está escrita corretamente. E assim vocês vão observar na letra C e na letra D. Aí na página 270 nós temos uma produção de texto. O conto que você leu no início da unidade fala de fé e honestidade. A educação e os valores estão diretamente associados. Você já vivenciou uma situação em que uma pessoa foi desonesta em algum momento? Relate abaixo como foi a experiência e como você acha que a pessoa deveria ter agido. Então, assim, se não aconteceu com você, mas relate se aconteceu com outra pessoa, certo? Eu quero essa produção de texto. Lembrando, gente, que toda produção de texto tem que ter um título. Vocês vão criar aí um título de acordo, né? Com essa produção de texto aí. Vocês vão criar um título e vão produzir aí, né, esse texto. Se não aconteceu com você, né, se você não vivenciou essa situação, mas alguém já vivenciou, então eu quero que vocês criem aí essa produção textual, certo? Daqui a pouco eu volto explicando o outro conteúdo, né? A correção, aliás, explicando não, né? Fazendo a correção de matemática, ok? Qualquer coisa, quem não entendeu, pode ir no meu privado e perguntar. Continuando agora, né, com a nossa aula de matemática, iremos fazer apenas a correção, certo? Peguem o livro de vocês de matemática, abram na página 212, certo? Todos com o livro aberto, vamos lá. Circule os poliedros de acordo com a legenda. Então, nós temos aí, né, o prisma e também a pirâmide, né? Pirâmide. Então, nós temos aí vários, né, poliedros. Então, o que foi que vocês fizeram? Vocês circularam aí, né? Vejam que nós só temos aí uma pirâmide, certo? Os outros são prisma, né, quadrangular, perdão. O prisma triangular, né? Nós temos dois prismas triangular e também temos o prisma aí, né, hexagonal. Então, as quatro últimas são todas circuladas, igual eu expliquei para vocês na atividade, né, de quinta-feira, certo? Somente aí, né, o prisma, que é a primeira imagem, certo? Que vocês irão circular dessa forma, ok? Um círculo aí todo pontilhado, ok? As outras são todas circuladas normalmente. Segunda questão. Observe as indicações no poliedro abaixo. Aí nós temos, né, a imagem aí do prisma, né, de base aí pentagonal. Vejam aí, nós temos as faces, né, as arestas e também as vértices que eu já expliquei para vocês. Qual é o nome aí, né, do poliedro? É um prisma, né, gente? É prisma de base pentagonal. Pentagonal por quê? Porque ele tem 5 lados, não é isso? Determine a quantidade de faces, arestas e vértices. Então, quantas faces, né, esse poliedro tem, gente? Quantas faces ele tem? 7, né? Isso? Parabéns para quem acertou. Quantas arestas? 15, né? Isso? Cada quinazinha aí, temos 15 quinas. As vértices são cada pontos, né, que ligam aí as arestas. Quantas vértices ele tem? Tem 10, né? Tem 10 vértices. Terceira questão. Ligue cada sólido à sua planificação. Aí nós temos, né, 4, né, planificações de figuras aí, né, de sólido geométrico. Então, vamos lá. A primeira aí,
vocês ligaram para qual, né? Qual sólido? Para o cubo, não foi isso, gente? A segunda, já dá para saber aí, né, que é uma pirâmide triangular, não é isso? A segunda, pirâmide triangular. A terceira imagem é o quê? É um paralelepípedo, não é isso, gente? E a última, quarta e última, aí é um prisma, o quê? Prisma triangular. A quarta questão. Identifique a placa que tem, né, as informações dos poliedros e faça aí a correspondência. Então, nós temos a primeira figura aí, né, é uma pirâmide, ela está classificada aí com o número 1. A segunda imagem, 2, aí é o cubo, né? A pirâmide, número 3, né? E a outro tipo de pirâmide aí, número 4. Então, vamos lá. A primeira aí, né, as primeiras perguntas aí, 6 faces, vértices e arestas. Tem qual a figura, né? Qual o sólido aí? Qual o poliedro aí, né? Tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Qual, gente? O número 2, né? Isso, gente, o cubo. A segunda aí abaixo. Qual o poliedro aí, né? Tem 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. Qual deles, gente? O prisma, né, gente? O número 3. Qual deles aí tem 5 faces, 5 vértices e 8 arestas? Qual? O número 1, né? A pirâmide aí. E qual a outra aí que tem 7 faces, 7 vértices e 12 arestas? Qual? A pirâmide aí de número 4, não é isso? Então, a ordem ficou dessa maneira: 2, 3, 1 e 4. Quinta questão. Observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. Nós temos duas imagens aí, né? A da letra A e da letra B. Da letra A, nós temos prismas, não é isso? E na letra B, nós temos pirâmides. Na letra A, como são as faces, né, laterais dos sólidos do quadro A? Como são? São todas retangulares, não é isso? Da letra A aí, são todas retangulares. Da letra B, como são as faces laterais dos sólidos do quadro B? São como? São como? São todas o quê? São todas triangulares, não é isso, gente? Segunda, quantas faces as figuras do quadro A têm? Quantas faces tem? O prisma, né, vermelho aí, observem aí, o prisma vermelho tem 5 faces. E nós podemos classificar como? Tem 2 bases, né, a parte de baixo e a parte de cima, e 3 faces, né, laterais, que são as 3 do lado, certo? O prisma amarelo, né, o outro aí ainda da imagem A, o prisma amarelo tem 8 faces, não é isso, gente? Aí coloquem aí entre parênteses, certo? Porque ele tem 2 bases, né? A de baixo e a de cima, e tem 6 faces, né? Faces laterais, ok? Letra D. Quantos vértices as figuras do quadro B têm? Quantos vértices tem? Tem 5, né? E 7 vértices, respectivamente. Sexta questão. Entre os planos apresentados, desenhe os sólidos geométricos indicados. Nós temos aí o cubo, né? Vocês já fizeram cubo, prisma. Eu quero que vocês me mandem a foto do desenho, tá certo, gente? Cubo, prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Sétimo, observe os sólidos geométricos abertos e escreva o que vão formar quando estiverem fechados. Então, assim, eu expliquei na tarefa que vocês podiam fechar, né, para ficar mais fácil para vocês responderem. Então, a primeira imagem aí é o que, gente? É um prisma, né? Embaixo do prisma, nós temos o que? Quando vocês fecharam aí, uma pirâmide, né? Ao lado, nós temos aí a primeira de cima e ao lado, cone, né?
E a outra, se a gente fechar o lado e fizer a parte de cima, que no caso as bases, né, de baixo e de cima, vai formar o que aí? Um cilindro, não é isso? Oitava. Observe os poliedros de Platão e escreva o nome de cada um deles. Então, se vocês observarem aí, né, o número de arestas de cada face, então vocês vão observar somente a primeira face, né? Vocês vão observar aí, escrever o nome de cada um, observando o total, né, de lados aí da face, ok? Então, quantas faces tem aí, né? Quantas faces não, né, gente? Quantas arestas, não é isso? Cada quinazinha dessa daí ao lado. Então, a primeira imagem nós temos o que aí? Um tetraedro, não é isso? A segunda, hexaedro. A terceira imagem aí, um icosaedro, né? A quarta imagem, né, que tem 3 aí, octaedro, né? Nós temos 8 lados, dodecaedro e também nós temos aí hexaedro. E as duas últimas embaixo, essa aqui é tipo um círculo, né? Icosaedro e também nós temos a última aí, tetraedro. A nona questão está dizendo o seguinte, é relacionada à oitava, né? Entre os poliedros do quesito anterior, circule apenas os regulares. O que são aí, né? Polígonos, né? Poliedros regulares. São aqueles polígonos, né, gente, que tem todos os seus lados iguais. Então, vocês vão circular somente os que têm lados iguais. Dá para ver aí que alguns não têm. Então, esses que não têm lados iguais, vocês não vão circular. Vocês não circularam. Então, os que vocês circularam aí foram, né? O cubo aí, né? Que está classificado como hexaedro. Também esse tipo um triângulo aí embaixo, né? Octaedro. O seu vizinho aí ao lado, né? Dodecaedro. Também temos o outro de baixo, né? Icosaedro e ao lado aí a última também, tetraedro, certo? Bom, essa foi a nossa correção, espero que vocês tenham feito, né, e tenham acertado. Daqui a pouco o Socorro volta explicando a aula de produção de texto, certo? Agora com a nossa aula de produção de texto. Peguem o livro de vocês, abram aí na página 37, certo? Matéria jornalística. Você já deve ter se deparado com notícias publicadas em diversos veículos, como televisão, rádio, internet, jornais ou revistas. Nestas publicações, é possível notar quando o comunicador apenas reproduz um fato, quando dispõe os dados para que o leitor tire suas conclusões ou quando ele expressa a sua opinião. Independentemente de qual das situações seja, temos aí matéria jornalística. Uma matéria jornalística equivale ao material final, que é vinculado em espaço de informação. Observem aí, né? A gente quer saber das notícias, né? Quer estar sempre bem informado. Observem aí o homem com rádio, né? Escutando as informações, né? E o outro aqui na revista, né? Olhando para a imagem da revista, ele está pesquisando aí, quer saber notícias sobre esportes, né? Tem aí gol, tem uma bola, né? Assim. Existem 3 tipos de matérias jornalísticas. Nós temos o artigo, né? Que é um texto que expressa a opinião de quem escreve a respeito de um acontecimento. Esse é um artigo. Reportagem, texto que, por meio da coleta de dados e resultados de pesquisa de diversas fontes, confronta visões distintas da mesma realidade. E também nós temos a matéria, né? Trata-se de uma reportagem.
mas não chega a ser tão complexa, não chega a ser tão simples, né, gente? Que é confuso e acaba dificultando aí, né, o entendimento, a gente acaba não entendendo. A notícia, né, que é a informação a partir de determinado acontecimento, é o elemento fundamental para quaisquer dois segmentos da matéria jornalística. Então, a matéria jornalística, gente, é o sinônimo, né, de material jornalístico, como notícia, né, artigo ou reportagem, né? A gente vê isso todos os dias, né, gente? No jornal, no rádio, né, assim? Vamos lá, nós temos uma pequena atividade bem interessante. Agora é a sua vez. Primeira questão, entreviste alguém, pode ser sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó. Entreviste alguém que você sabe que costuma acompanhar notícias. Então, se seu avô, sua avó, seu pai gosta, né, de acompanhar notícias, então ele é a pessoa certa a ser entrevistada. Você coloque aí quem você vai entrevistar, coloque o nome. Meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, minha avó. Na letra A, por qual veículo você prefere se informar? Porque esse é o seu meio favorito de obter informações. Então, o veículo é o quê? O rádio, se é a televisão, se é a internet. Você vai perguntar para ele, né? Qual desses veículos aí ele prefere se informar. Se fosse minha mãe, eu já sabia de cara. Ela adora rádio. Todos os dias ela assiste rádio. Porque esse é o meio, né, favorito de obter informações. Por quê? Você vai perguntar a ele ou a ela. Letra B. Qual é a sua motivação ao buscar notícias? Você vai perguntar também à pessoa entrevistada, né, por você. C. Que tipo você prefere? Você prefere de artigos, né, matérias ou reportagem? Por quê? Letra D. Fale resumidamente, né, fale um pouco, sobre uma matéria jornalística que eu tenha marcado por causa da matéria como foi escrita. Você também vai dizer abaixo, certo? A segunda questão. Pesquise uma notícia e escreva um artigo. Então, o que é um artigo, gente? Você vai escrever aí um texto, né, que expressa uma opinião. No artigo nós podemos, né, encontrar críticas, também confrontos também de ideias, certo? Análises, comentários e até mesmo humor. Então, você vai criar aí, de acordo com essas informações que eu citei, você vai criar aí um artigo, né? E uma matéria sobre ela. No seu caderno, não esqueça, no seu caderno, siga as instruções. Consulte diferentes fontes, né, que informem aí sobre o mesmo fato, para produzir aí o seu texto, tá certo? Então, busquem aí na internet, né, fontes verdadeiras, vão estar falando lá, né, vai ter várias fontes verdadeiras lá falando sobre aquele determinado assunto. E aí, você vai fazer no seu caderno, ok? Eu quero depois foto, se realmente vocês fizeram, eu quero ver se realmente vocês fizeram, tá certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até terça-feira, até amanhã, né? Pelo Meet, certo? Beijo!